base da vida dele é aquele livro que ele escreveu, o livro que a gente está lendo. Então não adianta pegar o Nascimento da Tragédia, que é a primeira obra dele, e dizer que está todo o pensamento nietzschiano. Porque muita coisa vai continuar, outras podem ter sofrido alguma mudança à medida que o tempo foi passando. Então, é dividida, aliás, as obras são divididas em 3 fases. A primeira fase, o jovem Nietzsche, depois vem a segunda fase, o Nietzsche mais maduro, depois ele já perto do final da sua vida. Começou cedo, né? Começou cedo, precoce. Ele sempre foi precoce. Antes de terminar o que a gente chama de ensino médio, ele já tinha, junto com os colegas, fundado uma espécie de escola, não escola, mas uma espécie de clube de literatura, alguma coisa assim. Eu anotei, que eu quero ler para vocês, só para a gente ter um posicionamento aqui mais preciso. Só ler aqui. Esse livro aqui, Nietzsche, A Transvaloração dos Valores. Esse livro, deixa eu só marcar aqui, é um comentário feito pela professora Scarlett Martin, que é uma brasileira, professora da Universidade de São Paulo, que é reconhecida internacionalmente como uma das melhores intérpretes de Nietzsche. Então, quem quer estudar Nietzsche não precisa ir para fora do Brasil, tem grandes especialistas por aqui, e a professora Scarlett Martin é uma das mais conceituadas assim, a nível internacional, inclusive nas universidades parisienses. Então, e ela, então, nesse livro, ela procura dar uma visão simplificada da filosofia nietzschiana, e ela então divide aqui as obras de Nietzsche nessas 3 fases. Eu só vou mencionar aqui para a gente ter uma compreensão mais clara. Então, o primeiro período dessas obras de Nietzsche abrange de 1870 a 1876. 1876, 1877. Então, aqui tem várias obras dele. Por exemplo, o drama musical grego, Sócrates e a tragédia, a visão dionisíaca do mundo, o nascimento da tragédia no espírito da música, e vários outros escritos dele, e algumas conferências também. A primeira consideração extemporânea, e depois a segunda consideração extemporânea, que ele vai mostrar aqui. Ele é um escritor que não está escrevendo para a gente do seu tempo. Ele é solitário. Ele não está preocupado e nem espera que os seus contemporâneos o entendam. Ele fala, eu estou escrevendo para o futuro. E no começo, suas obras não eram tão vendidas, não tinha muita saída. Depois, com o passar dos anos, elas foram que ele começou a se tornar conhecido. E ele dizia que seria inédito encontrar alguém que o entendesse em seu tempo. Ele era um escritor solitário. Depois tem o segundo período, que é de 1878 a 1882, onde ele escreve um livro chamado Humano, Demasiado Humano, e Aurora, a Gaia Ciência e outras coisas mais. Então, essa é a segunda fase. Depois tem o terceiro período, que vai de 1883 a 1885, aí temos uns 2 anos aí. Desculpe, até 1887. 87, 88. Onde ele escreve Assim Falou Zaratustra, que talvez é mais conhecido aqui, pelo menos entre nós aqui no Brasil. Esse foi o exército dele. É uma dica interessante. Se alguém vai ler Nietzsche, acho que seria interessante começar lendo Assim Falou Zaratustra, porque já é um escrito da maturidade, onde ele vai sintetizar muito o que ele já ensinou lá atrás, onde ele já reavalia muita coisa. Então são escritos da maturidade. No primeiro período, aquele que começa em 1870, o do pessimismo romântico, é a filosofia de Schopenhauer e a música de Wagner, além da formação filológica que fornecem a Nietzsche os pontos de partida para a reflexão. Então ele estava com os pés fincados na música wagneriana, na filosofia schopenhaueriana, e também ele era um filólogo.
então tem todos os seus estudos na área de filologia. Então, o primeiro período dele está baseado nessas coisas. No segundo, do positivismo cético, ele se abre à influência das ideias de Augusto Comte, um outro filósofo que é conhecido como positivista, então ele já tem uma influência de Augusto Comte. No terceiro, da transvaloração dos valores, onde ele começa a chutar tudo, empenha-se em elaborar de forma consistente a própria filosofia. Agora então ele elabora a sua filosofia, independente de ninguém. É então que constrói a doutrina do eterno retorno, que a gente vai ver daqui a pouco, a teoria das forças e o conceito de vontade e potência, além de introduzir a noção de valor e instaurar o procedimento genealógico. Então, só para a gente entender um pouco das obras de Nietzsche, que ele tem então, esses três períodos, essas três fases nos seus escritos. Isso é muito comum, isso vai aparecer em Platão também, fases diferentes. Então é um modo educado, diplomático e talvez até consistente de descrever o pensamento de um autor. Perceber sobre mudança talvez não é porque ele é incoerente, mas porque ele foi amadurecendo as suas ideias. Ou revendo erros e blindando. Exatamente, percebendo, pode ser. Pode ser. Por que falou que essa é a mais famosa? O que ela fala? Ponto 13. Ponto 13. Bom, a gente cheguei no ponto 13. Eu vou chegar aí. Só o número 11 primeiro, Marcos, só para a gente formar as bases aqui. Nietzsche era visto antes da década de 70 como antissemita e precursor do nazismo. Nietzsche era visto como nazista até há pouco tempo atrás. Nazista e antissemita. Isso acho que até nos anos 80 também, ainda estava lá o Nietzsche nazista, o Nietzsche antissemita. Aliás, uma obra recente do Norman Geisler que a gente recomenda bastante, que é Fundamentos Inabaláveis. Ele faz conexão entre Nietzsche e Hitler. Sim. Aí o que aconteceu? Aqui está um segredo que só se descobriu há pouco tempo, assim, há talvez uns 20, 30 anos, que mudou toda a pesquisa em torno de Nietzsche. O fator irmão? Eu não sei de quando o Norman Geisler escreveu esse texto, de quando que é, mas 5, 10 anos. não sei dizer, eu sei que o que aconteceu? Hitler leu sim textos do Nietzsche, leu Zaratustra, por exemplo, e interpretou errado Zaratustra e outros textos de Nietzsche. Não só Hitler, inclusive o exército nazista lia, eu até coloquei entre aspas, devocionalmente os Zaratustra. Eles ganhavam Zaratustra, assim falou Zaratustra. Porque lá no Zaratustra Nietzsche fala do além do homem, do super-homem. E aí, o que Hitler já disse? Bom, o super-homem que está por vir tem um homem germânico, que é a raça ariana. Então já fez associações. Então foi uma interpretação ruim de Nietzsche que tornou ele um apoiador do nazismo. Ele não era nazista, aliás, ele era contrário aos antissemitas. E outro fator complicadíssimo que surgiu na ocasião foi a irmã de Nietzsche, a Elizabeth. Ela começou a perceber que o irmão começou a ficar famoso e já estava com problemas mentais. Então ela fundou lá na Alemanha, onde tem até hoje os arquivos Nietzsche. E ela então falsificou vários escritos de Nietzsche. Escreveu cartas como se fosse ele escrevendo para uma outra pessoa, depois pegou e aí publicou e depois deu fim nessas cartas originais. Ela fez todo um trabalho de falsificação. Ela se casou com um antissemita, que Nietzsche nem gostava dele, se casou com ele e ela era antissemita também. Então ela falsificou escritos de Nietzsche e então já não era tão simples entender o pensamento nietzschiano, que parecia apoiar uma raça superior. Ele fala de uma raça superior, mas não tem nada a ver com isso. A gente vai ver daqui a pouco esse super-homem dele. E a irmã dele falsificou seus escritos dando apoio ao nazismo.
Hitler chegou a visitar os arquivos Nietzsche, como eu disse, e quando Silva morreu, ela foi sepultada com honras nacionais pelos alemães. Nietzsche morreu primeiro. Nietzsche morreu primeiro. Então a gente tem um mal entendido histórico que gerou toda uma interpretação ruim de Nietzsche. Mas antes, não sei se vou atropelar, mas os escritos de Nietzsche, eles não servem, se forem tratados honestamente, como base nenhuma para nazismo ou coisas ligadas a isso. Ou Hitler ao meio do exército lá também, meio lá, foram realmente absolutamente desvirtuados na sua leitura. Ou há elementos que dá para chegar onde eles chegaram com as ideias de Nietzsche. Dá para dar um start. Bom, a rigor, Nietzsche não está apoiando o antissemitismo e o nazismo. A rigor, a gente olhar para isso, levando em conta o sentido que ele tinha mesmo quando escreveu seus textos, então ele não dá base nenhuma dessas coisas. Pelo contrário, ele não gostava do antissemitismo. Então, a rigor, não. Mas, qualquer um pode fazer a interpretação que quiser. E outra coisa. Mas tem que ir para cambalhota. Exatamente. O fato dele ser um filósofo amoral, então a pessoa pode se utilizar disso para dizer, não, nós somos meros animais. Então somos meros animais. Mas ele não fala disso. Que nós somos meros animais. Ele vai chegar nessa. Fala isso. Ele não diz isso com todas as letras, mas é isso que ele quer dizer. Nós somos. Na verdade, nós somos um cruzamento de forças, energia, que daqui a pouco a gente chega lá. Mas é uma filosofia que não é comprometida com verdade, porque não existe verdade, não é comprometida com o mundo suprassensível, porque não existe um mundo suprassensível. É bem parecido com Spinoza nesse sentido. Crer na evolução. Ele escreve contra Darwin também. Contra Darwin. Também. Ele chuta todo mundo. Ele chuta até os ateus. Jean-Claude Van Damme. Retroceder nunca, render-se jamais. Ele era ateu. Não era ateu, eu chego daqui a pouco. Ele era um perspectivista. Porque os ateus usam ele, não. Nietzsche era ateu. Então. Você acha que houve um desvirtuamento daquilo que Nietzsche acreditava através da Irlanda pró-nazismo? Sim, isso houve, isso é fato. Por isso que a KSA e a KGB, essas edições críticas, fizeram a separação. O que é de Elizabeth e o que é de Nietzsche? Fizeram todo esse trabalho e então muitos trabalhos de mestrado, doutorado, outras pesquisas foram sendo feitas em torno dos textos. A gente percebeu-se que, na verdade, Hitler interpretou mal Nietzsche. Ou interessadamente interpretou mal. Pode ser também. Agora, o que é mais provável? O que o pastor Leonardo está dizendo, faz sentido também que, se a gente tem uma filosofia que não se compromete com nenhuma moral, com verdade, com justiça, não existe direito, por exemplo. O direito é direito mais forte, assim por diante. Então, a gente tem a faca e o queijo para fazer qualquer coisa. Então, nesse sentido, aí dá para dizer que tinha em Nietzsche uma estrutura para a proposta nazista, antissemita. Mas a intenção dele não era apoiar. Mas isso só piora a contribuição dele, porque ele pega a faca e o queijo e ele não dá na mão do nazista, mas ele deixa lá para quem quiser pegar. Qualquer ditador, qualquer pessoa com força política, qualquer pessoa que tenha uma intenção dessa natureza, racista ou qualquer outro tipo, a faca e o queijo estão lá à disposição dele. Ele pode ser